Próximo Wallace, dizendo todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Bom dia, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Felizes com Cristo? Isso é bom. Se Cristo é a nossa alegria, é a nossa felicidade, significa dizer que nós não precisamos ficar agarrados às tristezas desta vida. Isso não quer dizer que nós não vamos ficar tristes, mas nós não vamos passar a nossa vida entristecido. Conversa com pessoas e elas dizem, estou triste. Mas quanto tempo tem? 10 anos. E elas estão 10 anos na presença do Senhor. Mas se Cristo é a nossa alegria, essa tristeza já deveria ter ido embora há muito tempo. Porque Ele traz uma alegria nova, uma felicidade nova todos os dias. Se nós percebermos isso em nossas vidas, nós seremos aqueles que todos os dias vamos acordar sorrindo, como o pastor Roberto disse. Às vezes, como diz aí fora, acordamos com o pé esquerdo. Graças a Deus eu acordo com os dois. Não sou aleijado nem nada. Então nós temos motivos o suficiente para sermos felizes. Embora vivamos num mundo cheio de aflições, cheio de tribulações, cheio de sofrimentos, coisas que nos fazem chorar quase todos os dias. Mas haverá um dia que tudo isso vai passar, somente se nós permanecermos em Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia. Carta de Paulo a Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Quando o pastor Roberto falou no calor, ele não estava brincando não. Hein? Achamos? Diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Diga a Deus o motivo da sua vinda na casa dele nesta manhã. Diga para ele por que você está aqui. Há uma finalidade, há um objetivo. Nós não saímos da nossa casa e viemos à casa do Senhor porque simplesmente nós acordamos na hora errada, ou então o programa que estava passando na televisão não era suficiente para nos agradar. Como não tínhamos nada para fazer, nós viemos aqui, não é isso. Nós viemos aqui porque nós adoramos, porque a nossa alma anseia pelo Criador, porque nós temos algo de Deus dentro de nós e nós queremos expressar isso para Ele. Diga isso para Ele nessa manhã. Senhor meu Deus, nós te agradecemos porque começamos a semana na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Senhor. E essa palavra, Deus, tem nos fortalecido, tem nos dado, ó Deus, força, tem nos colocado de pé, tem nos tirado, ó Deus, do mal, tem nos colocado num caminho de graça, de glória, tem nos levado, ó Deus, ao céu, tem nos feito, ó Deus, ser mais que vencedores em Cristo Jesus, tem nos ajudado em todo o tempo de nossa vida, Senhor. Por isso nós viemos aqui nesta manhã, para te agradecer, ó Deus, para dizer que o Senhor é o Deus das nossas vidas, é aquele que tem nos sustentado, é aquele que tem nos dirigido, o Senhor tem sido tudo para nós, não há outro, ó Deus, em que nós possamos buscar a alegria, a felicidade, que nós possamos buscar a plena realização de nossas vidas. Por isso, ó Deus, nesta manhã, fala conosco mais uma vez, trata com o nosso coração, nos transforme, ó Deus, se necessário for, nos quebre e nos faça novamente, mas que possamos sair daqui, ó Deus, muito melhores do que entramos, porque é isso que o Senhor tem para nós, o melhor de Deus está disponível a todos aqueles que o amam, e nós te amamos. Por isso, meu Deus, fala conosco nesta manhã, crendo, ó Deus, que ouve as nossas orações. Desde já eu te agradeço, contando mais uma vez com a vitória. Amém, Jesus. Glória a Deus, podemos assentar. Não seremos longos na palavra. Quando leio Romanos capítulo 8, versículo 18, me remete ao meu pensamento, ou me leva a pensar em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por que isso? Porque a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ela não pode ser anulada, ela não pode ser contida. Ainda que o mundo se una contra, ainda que o inferno se levante contra, a frase ainda permanecerá: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para aqueles que andam em Cristo Jesus, ainda há uma pergunta, ainda em Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao 39, o finalzinho, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O interessante do capítulo 8 de Romanos é que ele começa com nenhuma condenação, e mais ou menos aonde nós lemos, no meio do capítulo, ele vai dizer que não há nenhuma comparação, e no final de tudo ele vai dizer que não há nenhuma separação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não estão condenados, nada se compara a Cristo, e no final de tudo, eles não serão separados. Ou seja, se nós estamos em Cristo, a salvação, ela é certa. Nada que há nesse mundo pode nos tirar da presença de Deus, a não ser nós mesmos. Nós somos capazes de nos fazer perder a salvação, por conta das nossas atitudes, por conta daquilo que nós fazemos nesse mundo. Mas em meio a esse caminho, ou no começo dessa jornada cristã e até o final dela, existe um profundo vale, ou um longo vale de tristezas, de sofrimentos e de aflições. Afinal, nós não estamos no céu, nós ainda estamos na terra. E o que nós vamos falar nesta manhã é sobre isso, sobre esses momentos ruins, do grande contraste que existe entre o sofrimento do tempo presente, daquilo que nós vivemos hoje, de tudo aquilo que nos faz chorar, de tudo aquilo que nos tira, às vezes, as forças do corpo, de todas as notícias ruins que chegam até nós. Nós vamos falar desses momentos presentes, mas nós vamos falar também da glória futura. E se esses momentos de hoje, sendo eles os piores que for, você imagina na sua mente o que é muito ruim, o que é pior de se receber notícia, o que é pior de se ver. Paulo está dizendo disso. As aflições desse tempo presente não é uma dor de dente, não é simplesmente uma dor de cabeça, não é simplesmente você receber, a notícia de que você foi reprovado numa série. Ele está dizendo de aflições, ele está dizendo de coisas que tiram a sustentação do nosso corpo, de coisas que são capazes de nos fazer perder a salvação. Mas com todo esse poder, com toda essa força que essas notícias têm, ele diz que não se compara com aquilo que Deus vai mostrar para nós. Por isso que nós temos que entender que tudo que nós passamos aqui há um propósito. E o propósito maior é nos preparar para que um dia nós possamos nos encontrar com o nosso Salvador. E que dia será esse? Às vezes eu fico imaginando, eu vou preparar uma pregação, eu fico imaginando como que será. Como que será entrar pelas portas e ver o nosso Cristo Todo-Poderoso, aquele que nós falamos dele aqui, aquele que nós pregamos aqui, aquele que com a nossa vida nós demos exemplos, aquele que muitos não nos compreenderam. E como foi cantado aqui, vai valer a pena. Porque aquilo que nós imaginamos, eu tenho certeza que não chega perto do que realmente está lá em cima. E por que eu digo isso? Porque na época que foi escrita essa carta, na época de Paulo, havia algumas questões que há no tempo de hoje. E que os cristãos daquela época se comportavam totalmente diferente do nosso comportamento de hoje. Naquela época, eu tenho certeza absoluta que talvez os irmãos não se cumprimentavam uns aos outros porque passavam rápido
Um irmão falava uma palavra com o outro que não era agradável, mas isso não causava desistência do evangelho. Naquele tempo, no tempo de Paulo, eles passavam dificuldade para se alimentar, como alguns passam hoje. Eles passavam dificuldades financeiras. Aquele ponto, aquela época de Paulo ainda ia mais, porque no Brasil, onde nós estamos, eu nunca vi ninguém ser pregado numa estaca e colocar fogo nele, para ele queimar e iluminar jardim de ninguém. Mas na época de Paulo, os cristãos estavam sendo mortos dessa forma. Eles estavam perdendo a cabeça, mas não é por algum ídolo pop, não, é porque estavam sendo degolados, por conta do amor de Cristo. Mas, percebendo na Bíblia, eles diziam que viver ou morrer importa, se nós estivermos em Cristo. Hoje em dia, por mínimas coisas, nós viramos as costas para Cristo. Nós preferimos agradar o de fora do que agradar a Cristo. É mais importante, às vezes é mais vantajoso nesse mundo nós agradarmos lá fora e desagradarmos a Deus. Só que nós temos que entender que nesse corpo aqui a gente não vive para sempre. Nós temos uma alma que ela vive para sempre e que ela tem dois destinos, ou o céu ou o inferno. Tem muita gente que não acredita, só lamenta. Eu acredito e procuro fazer a minha parte. E eu creio que todos que estão aqui também acreditam e procuram fazer a sua parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho percebido, e não só eu, creio que todos vocês, que ao longo desse tempo, ao longo da jornada cristã, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, muitas pessoas têm se afastado do amor de Cristo por conta das tribulações desse tempo presente. Elas simplesmente não têm suportado o que tem chegado até elas. E elas têm entendido que é melhor sair e tentar a sorte lá fora do que ficar aqui dentro e esperar a resposta de Deus. Porque a resposta de Deus não é no nosso tempo. E muitas vezes, o não de Deus é melhor do que o sim que nós esperávamos receber. Porque Deus já viu lá na frente, e Ele sabe que aquele sim iria nos tirar da presença dEle. E principalmente no tempo de hoje, no agora, na situação que o Brasil está vivendo, a crise, não estou dizendo que a crise é por conta de Satanás, tem gente colocando a crise nas costas de Satanás. E ele disse, não compro nada nesse mundo e estão colocando um peso nas minhas costas. Ou seja, ele aproveita da situação, é lógico, ele aproveita, ele não está no mundo a passeio, ele não está aqui de férias, mas ele está aqui para poder afrontar ao Deus Todo-Poderoso e tirar aquilo que Deus mais ama, que é a nossa alma dos céus. Satanás utiliza disso, e quantas pessoas, eu não estou falando de ninguém lá de fora, eu estou falando daqueles que confessam a mesma fé que nós confessamos, que têm deixado o Evangelho por conta das tribulações, das aflições do tempo presente. E a crise financeira é uma delas. Os abençoados, eles pensam de uma forma, não estão errado de pensar. A questão é o rumo que se toma no final. As pessoas, elas pensam assim, peraí, mas se eu sou de Deus, e eu sou de Deus, por que eu sou de Deus? Porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu vou à igreja, porque eu canto hinos, porque eu conheço a palavra de Deus, porque eu amo a Deus, então eu sou de Deus. Mas se eu sou de Deus, eu não posso passar por uma crise financeira. Se eu sou de Deus, eu não posso ficar desempregado. Se eu sou de Deus, olha só, se eu sou de Deus, e ele vai citar versículos, ele disse assim, que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele vai dizer, se eu sou de Deus, eu não posso adoecer. Todas as aflições do tempo presente são para eles um enfado e um cansaço. E eles preferem abandonar a Cristo, porque a palavra de Deus não está sendo verdadeira para com eles. Porque tudo que a Bíblia está dizendo, eles estão passando. Aí eles preferem abandonar, eles preferem ir embora. Só que os tais que dizem essas coisas, eles têm que entender que nós somos filhos de Deus, mas nós ainda estamos nessa terra. E Jesus, quando nos comissionou, quando nos chamou, quando nos trouxe para a presença dEle,
Ele nos instruiu muito bem a respeito de que neste mundo teríamos aflições. Ele não disse, olha, você vai se converter e os seus problemas vão se acabar. Isso aí chama-se Evangelho Tabajara. Todos os seus problemas acabarão. Quando você estiver lá no céu, isso é coisa lá da frente, isso vai acabar. Mas os tais que pensam dessa forma, eles também tinham que pensar assim. Que as aflições desse tempo presente, Jesus disse que nós iríamos passar por elas. Mas que Ele venceu esse mundo. Olha, nós estamos do lado de um vencedor. Nós estamos do lado de alguém que suportou coisas que é difícil de nós pensarmos, e Ele venceu todas elas. E se nós estamos aqui hoje vencendo do jeito que estamos vencendo, é porque Cristo está na nossa vida. Porque se fosse de forma diferente, quantas pessoas eu conheço que já não estão mais aqui, e eu não digo no nosso meio, não estão neste mundo, porque não suportaram as aflições desse tempo presente. Quando as pessoas elas pensam assim, mas eu sou de Deus, eu não posso passar por isso, talvez elas estejam imaginando Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem choro, nem rancor, porque as primeiras coisas já passaram. Contexto, novo céu, nova terra, eternidade. Nós não estamos em novo céu, nós não estamos em nova terra, e nós não estamos na eternidade. Nós estamos na terra, decaída por conta do pecado. Então nós não podemos esperar céu aonde é terra. Haverá um tempo. E esse tempo é para quê? É para nós mostrarmos para o nosso Salvador que nós o amamos acima de qualquer coisa. Ainda que a dor seja insuportável, ainda que a falta seja insuportável, nós dizemos, por sua causa, porque o Senhor está em mim, eu tenho suportado tudo isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, se você quiser abrir, eu vou ler só um pedacinho. Disse que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória. Quando Paulo diz isso, eu me pergunto, será que ele estava desfazendo das nossas dores? Será que ele estava ridicularizando os nossos sofrimentos? Menosprezando os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas tristezas? Será que Paulo estava fazendo isso quando ele diz as nossas leves e momentâneas tribulação? Se ele tivesse vivo, dá vontade de perguntar para ele. Ele falou assim, mas você sabe o que é a tribulação? Ele vai sentar e falar assim, vou te dar uma meia hora do meu tempo. Aí ele vai contar do naufrágio, ele vai contar dos açoites, ele vai contar das prisões, ele vai contar da falta de alimento, ele vai contar da falta de recurso, ele vai contar das pedradas, ele vai contar que quase foi morto, ele vai contar que muitas vezes saiu fugido, e no final de tudo ele vai falar assim, estou feliz com Cristo. Aí nós iríamos virar para ele e vai dizer assim, desculpa, não deveria ter tomado seu tempo. As nossas leves e momentâneas tribulações, por que ele diz isso? Paulo estava falando daquilo que ele vivia, excelentes e profundas intimidades com Deus, a ponto de ser arrebatado ao terceiro céu, e ouvir, e ver e ouvir palavras inefáveis, ou seja, indizíveis, ou melhor ainda, ele viu e ouviu coisas que não se expressa com palavras, e de que ao homem não é lícito falar. Paulo não se deixava abater ou deprimir-se por conta do pouco ou nenhum alimento. Ele não deixava abater-se ou deprimir-se por conta das tribulações, por falta do recurso, pelos açoites. Paulo, ele entendia de uma coisa que nós precisamos entender hoje. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. E nós carregamos essa mensagem dentro de nós. Paulo vivia dessa forma porque ele tinha uma crença em Deus formidável. Tudo aquilo que ele ouvia de Deus, ele registrou aqui nessa palavra. E uma delas está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9,
Se você quiser anotar, nós não vamos ler para não demorar muito. Mas é um versículo conhecido, porque diz assim, como está escrito: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, muita gente, muitas pessoas já viram muitas coisas nessa terra. Milhares e milhares de pessoas viram o mar se abrir e passaram a seco por ele. Milhares e milhares de pessoas viram coluna de fogo num deserto à noite. Milhares e milhares de pessoas caminharam por 40 anos e a roupa e os sapatos cresciam nos seus corpos na medida em que eles iam crescendo. Se tivesse fabricante de sapato e roupa naquela época, tinha falido tudo, porque o nosso Deus permitiu esse milagre. Eles iam andando e a roupa ia crescendo junto. Eles iam caminhando e o sapato ia crescendo junto. E não se gastava, porque não tinha tempo de comprar, não tinha tempo de fazer. Milhares e milhares de pessoas viram uma muralha inteira cair sem ninguém encostar um único dedo. Muitas pessoas viram mortos ressuscitarem, surdos ouvirem, cegos enxergarem, mudos falarem, coxos andarem, legiões e legiões de demônios serem expulsos. Mas a Bíblia ainda continua dizendo: o que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e o que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa dizer que o melhor de Deus ainda não nos foi mostrado. Mas tem um grande detalhe: só para aqueles que o amam. Não é para qualquer um. Não é para aqueles que não suportam. É só para aqueles que o amam. Eu fico imaginando os cristãos da era passada. Deus tem que me dar pelo menos a metade da coragem. Você imagina se você ser capturado pelo exército romano, você colocado numa jaula, e num grande momento, e você vê gritos, e você vê aplausos, e você vê assovio, e você vê o povo ovacionando os grandes imperadores e dizendo: é agora, é agora, é agora. E de repente abre a jaula e sai aqueles cristãos magrinhos, já fininhos, já por conta que não tem alimento, já surrado, já triste de tanto apanhar, cheio de machucados, já não está aguentando nada na vida. E eles saem correndo para o meio de uma arena. Aí você pensa: vai ter um show, vai ter um espetáculo. E tinha um espetáculo. Porque eles soltavam os leões. Porque eles soltavam os tigres. Porque eles soltavam os gladiadores. Homens grandes e fortes, treinados na batalha, para homens e mulheres e muitas vezes crianças, que não tinham sequer um palito de fósforo na mão para se defender. E deixa eu lhes dizer uma coisa: eu não estava lá. Eu não estava lá. Mas o que a Bíblia diz, eu acredito e é verdadeiro. Nenhum deles saía correndo e gritando: por que eu estou passando isso? Nenhum deles amaldiçoava Deus. Talvez eles se reunissem e eles cantavam hinos ao Senhor. Porque o amor deles ia muito além daquilo que eles estavam vivendo. Porque a dor que eles iriam passar ali, porque a tribulação, porque o momento, eles entenderam aquilo que Deus falou com eles: é leve e é momentâneo, vai passar. E quando tudo isso passar, você vai chegar aqui em cima inteirinho. Ainda que um leão te despedace, você vai chegar aqui em cima inteirinho. E nunca mais leão nenhum vai despedaçar o seu corpo. Eles amavam tanto a Deus, mas tanto a Deus, que esse momento para eles era um triunfo, era uma glória. Porque olha, nós vamos encontrar com aquele a quem nós temos falado, mas nós nunca vimos. E agora nós vamos encontrar com ele. Então as tribulações, as aflições daquele tempo presente, na vida deles realmente não se comparavam. Realmente eles tinham um amor para Deus que era muito mais do que um amor de dizer assim: olha, eu te amo, Jesus.
E acabar de dizer eu te amo, Jesus, e pecar num pecado que você já pecou a vida inteira. Amar é muito mais do que dizer. Amar é viver esse amor. E como muitos dizem, eu concordo, Cristo virá buscar uma igreja dentro da igreja, porque nem todo mundo ama. Porque Ele mesmo disse, não adianta você dizer para mim, Senhor, Senhor, e no seu coração o Senhor ser outro. Porque mais do que ouvir as suas palavras, eu vejo o que está escrito no seu coração. E no seu coração o Senhor é outro, não sou eu. Então não adianta dizer, você tem que viver esse amor. E viver esse amor não é para qualquer um. É só para aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus. E olha que o Brasil, você pode andar com a Bíblia do tamanho que for. No mínimo, no máximo, eles vão rir de você, só isso. Eles não podem te tampar pedra, eles não podem te colocar fogo, eles não podem correr atrás de você com uma espada para arrancar sua cabeça. Lá fora pode, mas aqui não. E mesmo assim, na maioria das vezes, a gente não consegue suportar as leves e momentâneas aflições que vêm sobre nós. Mas nós queremos ir para o céu, de qualquer jeito. Então, viver esse amor é entender que, nesse mundo nós teremos aflições. Nesse mundo nós teremos sofrimentos, dores, tristezas. E essas aflições, elas são sim muito difíceis. Não são fáceis. Quem já passou por aflição, quem já passou por um momento difícil, e eu não estou falando dor de cabeça e dor de barriga que a gente tem quase todo dia, eu estou falando um momento difícil que você olha para Deus e diz, se o Senhor não estender a sua mão, se o Senhor não me segurar, eu vou morrer aqui. Quem já passou por isso sabe, se estiver aqui dentro, sabe que Deus é contigo porque você não morreu, você está aqui hoje. E por isso você entende que as aflições são leves e momentâneas. Se nós olharmos pela perspectiva de eternidade, nós vamos entender o que Paulo disse. As aflições, realmente, elas são leves e elas são momentâneas, porque elas vão passar. Mas a eternidade não passa. E a eternidade do lado de um Cristo, do lado de alguém que nunca perdeu, do lado de alguém que é vitorioso, do lado de alguém que dá uma ordem e o universo estremece, e poder dizer, eu sou filho dele, não porque eu sou muito bom, mas é porque ele me amou, e eu tenho correspondido a esse amor. Escrevendo aos Coríntios também, ao povo de Corinto, ao crente de Corinto, Paulo nos dá mais uma ideia do que é o Evangelho, do que é viver para Cristo, do que é superar as adversidades da vida. Não há, de forma alguma, em nenhum lugar, se você ouviu isso, você pode descartar porque é uma grande mentira, não há ministério indolor, não há evangelho mar de rosas, não há. Quando alguém se converte, e alguém te dizer assim, não vem para Cristo que os seus problemas vão acabar. Às vezes é o contrário, eles aumentam. Porque agora os inimigos, eles vão te ver, agora você vai se declarar aos seus inimigos. E eles vão te perseguir. Só que nós não podemos, todas as vezes que chega até nós um problema, uma dificuldade, uma luta, nós nos encolhermos. Queremos voltar para trás, queremos desistir. Deuteronômio, Deus vai falar ao povo dele no Velho Testamento. Está num contexto de guerra, de arma, de arco e flecha, de espada, de carros, de cavalos e etc e tal. E o que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver que o nosso contexto também é de guerra. Só que nós não pegamos em espada, nós não pegamos em arcos, nós não montamos em cavalo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra mas contra quem? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares, ou seja, demônios. Mas nós temos lutas. E o que Deus diz ao povo de Israel naquele tempo e naquele contexto? Ele diz assim, quando saíres a peleja, e vieres contra ti carros e cavalos, e cavaleiros em maior número do que tu, deles não terás temor.
Ou seja, você não vai ter medo deles, você não vai se acovardar, você não vai se diminuir, você não vai voltar correndo para trás. Fazendo uma análise, se nós não entendêssemos da palavra, seria assim: como assim? Maior do que eu, mais forte do que eu, maior em número do que eu, como que eu não vou correr? Vou ficar para ser despedaçado? Claro que não, porque o versículo não para por aí, porque o nosso Deus, Ele faz uma obra e a obra é completa, Ele não deixa nada pela metade, porque Ele não quer e Ele não pode ser questionado, tudo que Ele faz é perfeito. E Ele diz assim: deles não terás temor. Por que, Deus? Porque eu estarei contigo para te livrar. Nós temos que entender que o Deus que nos tirou das trevas e nos transportou para essa maravilhosa luz, Ele continua conosco para nos ajudar. O Deus que nós servimos não mudou, continua o mesmo, continua poderoso, continua invencível, continua intocável. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que continua acalmando tempestades. Se existir tempestade em nossas vidas, é só chamar Ele, porque Ele vai dar uma ordem e a tempestade vai ter que se acalmar. Ele continua sendo um Deus que derruba gigantes. Ainda que você olhe para o gigante e vê que ele é muito alto, ele é muito maior que você, ele é muito mais forte, se lembre que existe um que está acima de todas as coisas e que é muito mais poderoso do que esse gigante, e que esse gigante para ele realmente não é nada. Ele continua derrubando gigantes. O Deus que nós servimos, Ele continua abrindo prisões, Ele continua mandando terremotos e tirando algemas, e colocando por terra todas as cadeias que têm nos prendido. Nós temos que lembrar que o Deus que nós servimos, Ele ainda continua abrindo portas aonde não tem portas. Quando alguém disser para você não há jeito, você diz: o meu Deus pode trazer um jeito. O meu Deus é poderoso para poder abrir uma passagem para que eu possa escapar disso. O Deus que nós servimos continua trazendo à existência aquilo que não existe mais. Quantos já perderam o seu amor por Cristo? Quantos já perderam a sua fé? Quantos já desistiram de muitas coisas? Deus é aquele que traz à existência aquilo que já não existe mais dentro de nós, porque Ele é o autor de tudo, Ele é o autor da criação. Se falta amor, Ele é o próprio amor. Se falta força, Ele é a própria força. Tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo que nós queremos está em Deus. Nós só precisamos entender disso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler rapidinho aqui na minha folha, mas se você quiser acompanhar, talvez alguma tradução esteja diferente, alguma palavra. Paulo vai mostrar o que ele viveu nesse mundo, o que ele passou nesse mundo. E há uma diferença naquilo que ele viveu e naquilo que algumas pessoas vivem, ou naquilo que algumas pessoas sucumbem por conta disso. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não perseguidos, mas não abatidos, mas não. Paulo passou por coisas que, se fôssemos para nós passar, talvez por conta da nossa fé, talvez por conta de tudo aquilo que nós temos sido no ministério, tudo que temos sido no reino de Deus, nós não suportaríamos. Ele diz assim: em tudo somos atribulados. E o que é ser atribulado? A tribulação significa aflição, significa sofrimento. E em tudo realmente nós somos isso, afligidos. Olhe para dentro da sua família. Um almoço no dia de domingo, um churrasco, um aniversário, tem sempre um abençoado para dar uma espetada. Tem sempre alguém para trazer à voga
um questionamento a respeito da sua crença. E costuma, no final de tudo, não acabar bem ainda. É lógico que eu acho que hoje não acaba em tapa, né, em pescoção. Mas acaba em alguém ficando com o nariz torcido um para o outro. No trabalho, você tenta fazer o melhor. Você tenta ser correto, ser honesto, porque é isso que Cristo te chama a fazer. E as pessoas olham e dizem lá, dedo duro, X9, e umas outras palavras que não merece falar, não é isso? Ah lá, quer ser o certinho, quer ser o tal, está bandeando para o lado da empresa, mas você está sendo apenas correto, honesto. É isso que a Bíblia tem te ensinado. E no colégio? No colégio tem o tal do ficar. Fica com tanto que daqui a pouco está ficando até colado na porta, porque já não tem ninguém para ficar mais. Aí olham para você e vê que você não faz isso. Santinha, santinho. Aí te exclui, te deixa de lado, te isola, não conversa contigo, desdenha de você, te trata mal. Tudo isso. Mas Paulo diz que nós somos sim atribulados, mas não angustiados. O que quer dizer angústia? Angústia quer dizer se nós fôssemos atormentados com isso. Atormentados a ponto de querer desistir da vida, de querer entender que o mundo não presta para nós, não serve para nós, ou melhor, que nós não servimos para o mundo. Tem pessoas que desistem da vida porque algumas pessoas não conversam com ela. Tem pessoas que desistem da vida porque alguém está desprezando ela. Paulo diz, nós somos atribulados, mas de maneira nenhuma nós somos angustiados. Por quê? Porque Cristo está conosco todo o tempo. Nós nunca estamos sozinhos. Se todo mundo te desprezar, saiba que você tem o melhor dos melhores ao seu lado. E só Ele basta. Mais ninguém. Se o mundo te desprezar, se não despreza, conversa com todo mundo, vive bem, tranquilo, que isso é uma boa, faz bem. Perplexos, mas não desanimados. Vamos acelerar, senão não vai dar tempo não. Perplexo, mas não desanimado. Perplexo é o quê? Espantado. Aquela notícia ruim que chega, que você fica de boca aberta. Aí tem uns que fica até tremendo. Eu trabalhei com um rapaz e 11 anos depois nós nos encontramos agora, que eu estou estudando ele da minha sala e conversando sobre a época que nós trabalhávamos juntos. E eu falei, e o fulano? Ele morreu. Eu falei, hã? Ele falou, morreu. Eu falei assim, mas morreu? Ele falou, deixou de viver, morreu. Eu falei, então, mas está falando daquele camarada, assim? Ele falou, morreu. Eu fiquei perplexo com a notícia, espantado. Às vezes você duvida, não duvidando daquela questão de, você é mentiroso, aquela coisa, mas você não quer acreditar naquilo. Mas aconteceu. Paulo está dizendo que nessa vida, às vezes, nós ficamos assim, perplexos, espantado com uma situação. Lembra daquele irmão? Você lembra? Uma benção, nossa Deus. Quando o irmão orava, saía até umas labaredas de fogo, e aí? Desviou. Que isso, irmão, é mesmo? Desviou. Então são coisas que chegam na nossa vida e que nos deixam perplexos. Isso acontece. Mas Paulo está dizendo que perplexos sim, mas não desanimados. E o que é desanimar? É estar sem coragem, sem ânimo, sem força, sem vigor espiritual. Ou seja, eu vou sentar, lembra de Jonas? Sentou debaixo, esqueci o nome do trem lá, difícil o nome, e pediu a morte. Desanimados, aquelas pessoas que, para mim acabou. Paulo está dizendo isso, se nós somos perplexos, mas nós não somos desanimados. Por quê? Essas pessoas, elas desanimam, elas perdem a coragem, elas perdem o ânimo. Por quê? Porque a esperança delas se foi, morreu. Só que a nossa esperança vive eternamente. A nossa esperança não morre, e se a nossa esperança não morre, nós não somos desanimados. Nós somos pessoas animadas, igual as minhas meninas para levantar de manhã, uma animação, mas elas levantam, porque a esperança delas não morreu, está viva.
perseguidos, mas não desamparados. Vai cair naquela questão do primeiro, da aflição. Nós somos perseguidos em tudo, no colégio, em casa, no trabalho. Parece que eles estão nos caçando a fim de nos destruir. Será por quê? Será que é porque a gente ama a Cristo? E eles não conseguem compreender isso porque o Deus desse século cegou o entendimento deles para que não lhes resplandeçam a glória do Evangelho de Deus? É por isso, sim. E eles nos caçam, e eles nos perseguem, e eles, com uma linguagem moderna de hoje, eles estão zoando a gente todo o tempo. Em todo o tempo eles estão zoando a gente. Me recordei agora da minha menor, vou falar o nome dela não. E quando a gente dava uma bronca nela, ela era pequenininha, tinha uns 2, 3 anos mais ou menos, ela disse: ninguém me ama. As pessoas, o mundo nos persegue, e às vezes a gente fica tão sentido que a gente fala: ninguém me ama. Como assim que ninguém te ama? Como assim que ninguém te ama? Muita gente te ama, e o melhor amor você tem do lado de cima. Pastor Elza certa vez disse que se os maridos não amarem as esposas, que se as esposas não amarem os maridos da forma que tem que ser, aquiete-se, mulher. Falou para as mulheres, né? Para os homens também. Cristo te ama da forma que você merece ser amado. Às vezes a gente procura perfeição no outro e acaba se dando mal, porque ele é imperfeito como nós, e dá problema. Isso é outra coisa. E por que nós não somos desamparados? Porque ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já viu aquelas pessoas que têm medo de escuro? Se você é cristão, se você é filho de Deus, você não tem que ter medo de escuro, porque você não está sozinho no escuro. Ele está contigo. Mas e se encontrar com algum demônio? Você não vai ver, porque está escuro. Estou brincando. Você não vai ver porque é espírito. Mas se ele materializar em alguma coisa, Cristo está contigo. Você queima ele, joga água, chuta, faz qualquer coisa. Não precisa ter medo, porque Cristo está conosco. Todo o tempo, né? Todo o tempo. Às vezes a gente tem as pessoas mais ricas aí, né, poderosas, elas precisam de um guarda-costa. E às vezes com um guarda-costa e tudo, elas vão embora. Nós temos aquele que guarda a frente, que guarda as costas, que guarda em cima, que guarda o lado, que guarda de baixo, que guarda do lado de dentro. Nós guarda tudo. Nós estamos guardados por Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Abatidos, mas não destruídos. Abatidos, aquela questão de que às vezes a notícia que chega até nós realmente nos abate. Uma pessoa que muito ligada a nós, que nos trai, né, uma traição, alguma coisa desse tipo, nos abate, nos deixa para baixo, né, nos deixa muito triste, mas não destruídos, porque destruídos significa que nós perecemos, que nós morremos, que nós acabamos, que nós deixamos Cristo e que já era, não tem mais jeito. E por que nós não somos destruídos? Porque ninguém derruba a quem Deus sustenta. Ninguém derrota a quem Deus protege. E ninguém amaldiçoa a quem Deus já abençoou. Por isso que se alguém falar um trem ruim para você, você não esquenta a cabeça não. Você dá aquela batida na poeira e vai embora. Isso não pega. E não pega mesmo. Porque o que está conosco é muito maior do que aquele que está lá fora e falou com a gente. É por isso que não pega. E tem um grande detalhe: o Deus que nós servimos não é um Deus feito por mãos humanas. Não é um Deus de barro, não é um Deus de bronze, não é um Deus de prata, não é um Deus de madeira. O Deus que nós servimos, Ele não está morto, Ele vive. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, está vestido de glória, de majestade, domina sobre tudo e sobre todos. Aí eu te faço uma pergunta. Não é essa não, mas eu vou te fazer outra. Já estamos acabando, tá? Falta 5 para as 10. Aí eu lhe faço uma pergunta. Se nós entendemos tudo isso, nós entendemos tudo isso? Se nós entendemos tudo isso, nós precisamos nos posicionar diante dos homens e diante de Deus. Quantos querem ir para o céu? Glória a Deus. Tem uns que não levantam a mão porque não quer. Estou brincando. Todos nós queremos ir para o céu. Esse é
o nosso objetivo. Nós amamos a Deus de uma forma, vou falar incondicional não, nós amamos a Deus, amamos muito a Deus, porque o motivo é esse, nós queremos ir para o céu. Aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas já está acabando. Nós não vamos ficar aqui nessa terra, não foi para isso que nós nascemos. Só que o interessante é que se nós queremos ir para o céu, que nós queremos alcançar o céu, então nós precisamos amadurecer espiritualmente, precisamos deixar de ser crianças, meninos espirituais. Nós precisamos entender que no céu não entra cristão frouxo, não entra qualquer um, não entra cristão dodói. Cristão frouxo é o cristão que chega uma luta, não é aquela luta, é aquela luta. O patrão falou que talvez vai demitir no final do ano. Nós estamos em maio. Vou desistir de Deus porque fechou as portas para mim. Então aquela luta pequenininha. Vou desistir de Deus por conta disso. Ou então o cristão dodói. Por que você não está indo na igreja mais, amado? Ah, saí porque antigamente, rapaz, chegava lá, nossa Deus, o pastor pegava na mão, o pastor abraçava, o pastor conversava com a gente, nossa Deus do céu. E hoje? Hoje às vezes levanta a mão assim, rápido. O abençoado não entende que antes tinha 60 membros, hoje tem mais de 1000. O abençoado não entende que um aperto de mão, um abraço, um sorriso, uma conversa é importantíssimo. Não estou dizendo que não, é importantíssimo. Só que isso não te leva para o céu. Aí ele deixa de entender, ele entende isso que é errado, mas ele deixa de entender o que é certo. Que Jesus todo dia de manhã aperta a mão dele. Todo dia de manhã dá um sorriso para ele. Todo dia de manhã abraça ele. Todo dia protege, guarda, livra, salva. E para ele, Jesus, ele vira as costas e vai embora. Sabe por quê? Porque na verdade ele não vive um evangelho verdadeiro. Porque se ele vivesse, ele ia entender que muito mais vale ter a presença de Deus em nossas vidas do que os caprichos desse mundo. Querido, se passou perto de você 500 vezes, não te deu paz, tranquilo. Está estressado, está aborrecido, está chateado, não me viu desse tamanho. Se bem que eu não sou grande, né? Mas não é possível. Fica na sua, fica tranquilo. Viva a sua vida, entenda que aquele que é sobre tudo e sobre todos, olha para você todo dia, toda hora. A Bíblia diz que ele não dorme, que ele não tosqueneja, que ele não pisca, que ele não tira os olhos de você, porque o dia que ele tirar, Satanás vem e arrebenta com a sua vida. Aí para esse simplesmente você vira as costas. Então nós precisamos entender mais uma coisa, que Deus não é nosso mordomo. E por conta disso, muitas pessoas têm deixado a Cristo por conta das aflições desse tempo presente. Por quê? Existe um tal de quero e não quero que é fora do normal. Jesus, eu estou orando porque eu não quero passar pela zica. Tem jeito? Tem. Deus pode te livrar? Pode. Esse é um. E o segundo, você morre antes de ser contaminado. Não passou. Tem pessoas que dizem, Jesus, eu não quero viver essa tribulação. Só se você morrer, filho. Não entende o evangelho, é um tal de quero e não quero, mas antes de você querer ou de você não querer alguma coisa, é muito importante você dar uma passadinha lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10. É imprescindível você passar lá, por quê? Vai dizer assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como? A vontade de quem? De quem? De Deus. Então nós podemos pedir para não passar por certas coisas? Podemos. A Bíblia não nos proíbe a questão disso. Tem um grande detalhe, passar ou não passar, depende dele. Mas e se eu passar? Paulo vai dizer uma coisa interessante, não nessas palavras, mas nesse sentido. Às vezes Deus não vai nos livrar da prova, mas Ele vai nos dar graça para que nós possamos suportá-la. E na maioria das vezes, Deus tem nos dado graça para suportar, e nós não temos entendido o que Deus tem feito
em nossas vidas. E agora, muito mais do que isso, do que o querer e do que o não querer, existe um tal de determinar. Da polícia eu sei que tem. Da polícia, quantas pessoas tem aqui? Do exército, tem alguém? Marinha, aeronáutica, polícia de Israel, Paquistão, de algum lugar? Ninguém? Quem é desse lado militar, ele entende. Determinar, o comandante determinou que a marcha será de 30 quilômetros. É pouco ou é muito a marcha? Pouco? A marcha 30 quilômetros é muito? É pouco? Então estou sendo generoso, não sirvo para ser comandante. Vou mudar, a marcha será de 70 quilômetros. O comandante determinou, ou seja, ele deu uma ordem, ele definiu que vai ser 70 quilômetros. E o soldado vai marchar. Quando que ele não marcha? Se ele não estiver na hora, ou se ele passar mal. Se ele passar mal, cair, opa, vamos levar para a enfermaria, não pode ir. Determinar, nós entendemos o que é determinar? Determinar é dar uma ordem explícita, é definir que tem que ser dessa forma, pronto e acabou. Porque fui eu que disse. Pois bem, Apocalipse capítulo 1. Versículo 12. Irmão, já estamos acabando, viu? É porque quando acaba assim, ainda estende um pouquinho. Mas estamos acabando. Apocalipse 1:12. Esse é João. João foi arrebatado em espírito ao céu. É isso aí? Isso mesmo. Deixa eu ler daqui. Diz assim: e voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Vou ler aqui. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como uma voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando brilhava na sua força, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem era esse? Quem era esse? Quem era esse? Quem era esse? Jesus. 2 coisas nós precisamos entender na nossa vida. Não determinamos nada para Deus. Sabe por quê? Porque na visão de João, ele é isso aí, ó. Olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. O seu rosto brilha mais do que o sol quando resplandece na sua plena força. E ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. E eu te pergunto, qual é o ser humano comedor de arroz com feijão, angu, jiló, que eu gosto muito, cebola também, que pode dar ordens para alguém desse tipo? Existe algum ser humano que pode fazer isso? Então, se nós queremos chegar ao céu, nós temos que tratar o nosso Redentor de forma respeitosa, de forma como ele merece ser tratado, porque ele é Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é Rei do universo, ele não conhece adversário, ele não sabe o que é perder. Nada se compara à sua beleza, grandeza, poder, majestade, glória, honra e etc, e etc, e etc. E no nosso dicionário nós não vamos encontrar palavras para descrever Deus. Nós precisamos entender uma outra coisa.
que os sofrimentos que nós temos passado nesse tempo, os sofrimentos desse tempo presente, nós não vamos morrer, nós não vamos viver nesse mundo para sempre. Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. A nossa bandeira, o nosso lar final, ele não é aqui. Não é aqui que nós vamos passar a nossa eternidade. Aqui é apenas um momento, é apenas um tempo. Salmos vai dizer que a vida, o tempo da vida do homem, de 70, 80 anos, passando disso é enfado, é cansaço, e a gente tem visto que realmente é isso. Deus não está brincando naquilo que Ele fala. Nós precisamos entender que o nosso fim não é aqui, que o nosso momento final não é aqui, que o nosso lar não é aqui, que nós somos passageiros nessa terra. Mas aonde é o nosso lar? Aonde nós vamos viver eternamente? Aonde nós vamos estar eternamente? Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 3, vai falar para nós sobre isso. Onde é o nosso fim? Onde nós vamos estar eternamente? Na verdade, não é o nosso fim. Onde é o nosso começo de todas as coisas. 14:3 diz assim: e se eu for, vou ler do 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê, Jesus? Por que o Senhor vai fazer isso? Por que o Senhor vai preparar um lugar? Por que o Senhor está falando isso para nós? Ele diz assim: porque aonde eu estiver, estejais vós também. O nosso lugar não é aqui. Podemos morrer nessa terra, mas a nossa alma não repousará neste lugar. Ela estará nos céus com Cristo eternamente. Mas isso se nós formos capazes de suportar as aflições desse tempo presente e o nosso amor não se perder por conta de tudo isso. Se ao final de tudo, quando Cristo vier, ou quando nós partirmos dessa terra, nós estivermos firmes com Deus, firmes com Cristo, na palavra, se achar trabalhando para o reino, digno, Ele diz que nós não seremos confundidos. Pode ter alguém com um rosto muito parecido com o nosso, pode ter alguém vestindo as mesmas roupas, pode estar no mesmo carro, mas Ele sabe quem somos nós, e Ele não irá nos confundir, e Ele nos dirá: vinde benditos de meu Pai, porque por muito tempo nós esperamos isso, e um dia isso será dito a cada um que conseguir suportar as aflições desse tempo presente e não deixar a Cristo por conta disso. Amém? Amém. Fique de pé no seu lugar. Que você feche os seus olhos. Como o pastor Roberto disse, é necessário que ao final de toda a pregação nós venhamos dar uma resposta para Cristo. Nós venhamos a falar para Cristo aquilo que nós viemos fazer à casa dele, e depois de ouvir a palavra, o que nós entendemos e da forma que nós vamos portar daqui para frente. É isso que Cristo espera de nós. Ele já falou conosco, Ele já citou a sua palavra, Ele já disse que estaria conosco, que irá nos abençoar, continuar nos abençoando, nos fortalecendo. Agora Ele espera um retorno, uma resposta. O que nós vamos dizer para Ele? O que nós entendemos de tudo isso? Feche os seus olhos e dê uma resposta para Ele. Você sabe o que você está vivendo, você sabe o que você está passando, você sabe a dor, a dificuldade, o grau, e Ele também sabe. Ele quer entender o quanto você está disposto a estar do lado dele, mesmo passando por tudo isso.
o quanto você está disposto a, quando chegar aquele grande dia, você permanecer de pé e no final de tudo dizer que valeu a pena. É isso que Ele quer ouvir de você nessa manhã. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por esse momento. Senhor, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi explanada, Senhor, e nós entendemos o Teu dizer. Nós entendemos, ó Deus, a Tua preocupação para conosco. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor olha por nós todos os dias. Meu Deus, a Tua mão tem estado conosco, e o Senhor tem tido um cuidado maravilhoso para com cada um de nós. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor, ó Deus, tem nos feito vencer todos os dias da nossa vida. O Senhor tem nos trago a salvação todos os dias da nossa vida. Nós entendemos isso, ó Deus, mas muitas vezes as aflições chegam, as tribulações chegam, Senhor, a dor, a tristeza. Pai, o desprezo de alguns, meu Deus, as situações que nos cercam, às vezes elas são tão poderosas, ó Deus, tão fortes. Não são mais do que o Senhor, mas às vezes nós entendemos isso. E nós viramos as costas, ó Deus, para Ti. Mas nesta manhã, ó Deus, nós queremos reafirmar o nosso compromisso contigo, dizer uma vez mais que nossa aliança permanece, que a nossa aliança persiste, que a nossa aliança não se quebrou, que a nossa aliança está intacta, Senhor. Porque nós Te amamos e nós queremos, ó Deus, quando o Senhor vier buscar a Sua igreja, que o Senhor nos leve para contigo para o céu, porque nós entendemos que aqui não é o nosso lugar, que aqui não é o nosso momento, que aqui não é lugar de se viver eternamente, Senhor. Meu Deus, estenda a Tua mão sobre cada um de nós, sobre cada coração, sobre cada mente, meu Deus. Traz o conforto, traz a alegria, traz a paz. Pessoas, ó Deus, que sentem falta, Senhor. Pessoas que se sentem sozinhas. Pessoas que acham que estão desamparadas, ó Deus. Pessoas que perderam a fé, que perderam a força. Pessoas que não têm mais certeza da sua salvação. Pessoas, meu Deus, que têm preferido as coisas deste mundo, ó Deus, a Tua palavra, a Tua presença. Pessoas que não estão entendendo, meu Deus, o que é o céu e o que é o inferno, Senhor. Pessoas que não compreendem, ó Deus, o que é viver uma eternidade longe da Tua presença. Meu Deus, coloca isso na nossa mente hoje, coloca isso no nosso coração. Nos fortaleça, ó Deus, de uma forma que nós não venhamos a Te negar em nenhum momento. E se preciso for, meu Deus, padecer nessa terra por conta do Teu nome, que assim seja, porque sabemos que seremos recompensados, além daquilo que pedimos ou pensamos, sabendo que aquilo que os nossos olhos ainda não viram, que os nossos ouvidos ainda não ouviram, e que ainda não chegou ao nosso coração, o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Por isso, nesta manhã nós Te agradecemos, e nós sabemos, ó Deus, que a Tua mão tem estendido sobre nós, para nos dar a vitória todos os dias. Amém, Jesus, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Que essa palavra possa